A assertividade é uma das melhores ferramentas interpessoais que nós temos para conseguir o que queremos dentro de uma conversa, para conseguir nos expressar melhor o que sentimos, receber dos outros uma maior validação emocional. Então, ser mais assertivo é algo que vale ouro. Por isso, hoje nós vamos conversar um pouco sobre algumas dicas para você aprender a ser mais assertivo. Você acha que está precisando aprender a ser mais assertivo? Então vem comigo. Meu nome é Lia Plutarco, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre como você pode treinar essa assertividade. Vamos lá! Basicamente, assertividade significa que a gente sabe como expressar aquilo que eu sinto, respeitando os meus próprios limites, mas também respeitando o limite do outro e fazendo com que o outro entenda da melhor forma possível a mensagem que eu quero passar. Isso aumenta as chances do que a gente vai pedir ser acatado, do que a gente vai sugerir ser bem recebido. E quanto mais assertividade a gente tiver, mais a gente vai ser efetivo nessa dinâmica interpessoal, ou seja, mais habilidade a gente vai ter de lidar com os outros, de conseguir aquilo que a gente precisa em sociedade, que é muita coisa, né? Venhamos, convenhamos, ninguém vive sozinho, então a gente precisa interagir com as outras pessoas por diversos motivos o tempo inteiro. Então, vamos para as dicas. A primeira dica é o tom de voz. Tente não gritar. Para a gente ser assertivo, a gente precisa ter um tom de voz que a outra pessoa escute. Então, ele também não é um tom de voz muito baixinho, muito inseguro. Ele precisa ser um tom de voz mediano, onde eu não vou gritar ou exaltar a minha voz para fazer aquele ponto com agressividade, mas eu também não vou ter uma voz muito baixinha, passiva, em dúvida, que não vai chamar a atenção da pessoa que está me escutando. Então é a gente achar esse meio termo entre dar ênfase a algumas palavras, falar de uma forma enfática, mas não de uma forma agressiva, não de uma forma que realmente possa parecer um grito ou uma exaltação ali da voz. A segunda dica é: não use artifícios como sarcasmo ou ironia. O sarcasmo e a ironia, eles normalmente fazem as pessoas se sentirem ridicularizadas, ficarem chateadas, enfim. Então, recursos como esse não são interessantes, porque podem deixar a outra pessoa mais irritada, menos propensa a escutar o que você está querendo dizer e atrapalhar a sua assertividade. Então, tente usar o mínimo possível recursos desse tipo. Terceira dica: aprenda o quanto que é importante na vida dar e receber feedbacks. Muitas vezes a gente tem dificuldade com críticas. A gente não gosta de receber críticas e às vezes a gente gosta de dar críticas para os outros, né? Mas sem querer recebê-las de volta, né? Não, a gente não quer ver retornar. E uma coisa muito importante para quem quer ser mais assertivo é mudar essa mentalidade. Entender que é bom dar feedback, é bom receber feedback. É interessante a gente ter esse contato com as outras pessoas e esse canal aberto, tanto para que eu possa falar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, como para que eu possa escutar também o que as pessoas pensam sobre mim e entender que, mesmo que seja uma crítica, não necessariamente isso é ruim. Às vezes receber uma crítica é muito bom e a gente precisa saber filtrar essa crítica para saber se ela se aplica para a gente ou não. A próxima dica é para que você seja franco, para que você fale aquilo que você está sentindo. Ser franco nesse sentido é no sentido de ser, não exatamente verdadeiro, mas talvez sincero, acho que a palavra é essa. Ser franco é no sentido de ser sincero, de você falar para a pessoa quando acontecer algo que você fique chateado. Então, não coloque panos quentes, não deixe a coisa crescer, não, né, não faça. Tá vindo olho grande, mas não é assim que fala, né? É alguma coisa de olho, não tô lembrando. Mas assim, tipo, não finja que não viu, né? Veja, fale, diga, olha, fiquei chateado, não gostei desse trabalho, não gostei disso daqui, não achei essa atitude bacana. Então, é importante a gente, quando a gente quer ser mais assertiva, é muito importante que a gente treine essa sinceridade, de realmente dizer, e de preferência dizer logo, quando eu me chatear, quando eu não gostar de alguma coisa, e dizer de forma assertiva, não de forma agressiva, tá? Outra coisa, uma coisa que também é importante na jornada de aprender a ser mais assertivo é a habilidade de dizer não. Negar pedidos, negar
enfim, muitas coisas, é uma habilidade importante e é um aliado importante na hora da gente, de fato, executar essa assertividade. Uma pessoa assertiva é aquela que, quando não quer ir, diz que não quer ir, que quando não quer fazer, diz que não quer fazer. Agora, como fazer isso sem ser agressivo, principalmente dentro do contexto, né, da nossa característica cultural aqui do Brasil? No Brasil, falando de um modo geral, eu sei que existem variações de estado para estado, mas enfim, no Brasil nós temos uma característica mais passiva. A gente não gosta muito desse confronto, né? Assim, de, você vai, vamos sair amanhã e a pessoa dizer não. A gente acha isso meio ofensivo, né? Tipo, ai, que grosseiro, acho que ele tá mais gostando de mim, né? Então a gente tem esses dedos, né? Quando a gente vai negar pedidos. Então, o que eu posso te dizer é que é interessante a gente melhorar a nossa habilidade de dizer não e aprender a negar de uma forma carinhosa, né? De dizer, olha, não, infelizmente eu não vou poder ir, né? Não precisa só dizer o não. Às vezes só colocar essas palavrinhas a mais, assim, infelizmente eu não vou poder ir, já melhora muito a situação. E às vezes também aprender a dar uma justificativa. Quanto mais próxima for a relação, tipo, se você tá negando um pedido, né, pro seu marido, pra sua mãe, ou para um amigo muito querido, é legal dar uma justificativa, dizer, olha, eu não vou poder por conta disso, disso e disso, né? Mas e às vezes até oferecer uma alternativa também, né? É, mas eu posso te ajudar em uma outra coisa, mas no mês que vem eu vou estar menos ocupado, e aí talvez eu possa te ajudar de uma melhor forma. Então a gente pode buscar essas duas alternativas aí. Se for alguém próximo e isso fizer sentido, dar uma justificativa, e se for alguém próximo, se isso fizer sentido também, oferecer uma alternativa para aquilo que a pessoa está pedindo e a gente está negando, certo? Além de aprender a dizer não, outra coisa que é interessante quando a gente está trabalhando a nossa assertividade é ter cuidado com alguns comportamentos. Ser assertivo não significa dizer tudo o que você pensa. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu sou assertivo, eu digo o que eu penso, eu digo o que eu sinto, o tempo todo, a qualquer hora. Muitas vezes isso pode se tornar agressivo da sua parte. Para ser assertivo de fato, leia o contexto. Não significa, como eu disse, dizer tudo o que você pensa. Cabe eu dizer o que eu penso agora? Qual a melhor forma de eu dizer o que eu penso? Pessoas assertivas pensam nesse tipo de pergunta, pensam na melhor maneira de entregar aquela mensagem, né? Na melhor forma de fazer, por exemplo, ao invés de corrigirem um amigo na frente de todo mundo, esperam um momento em que esteja só você e a pessoa e fazem essa correção. O contexto de fazer essa correção na frente do grupo de amigos todo pode causar constrangimento, pode fazer aquele amigo ficar se sentindo muito mal. Isso não seria assertivo da minha parte, seria agressivo. Mas se eu chamo ele num cantinho, eu falo para ele de uma forma assertiva o que aconteceu, aí sim, eu estou sendo assertivo. Então, cuidado com esse contexto, cuidado com a análise das situações e muito cuidado para não confundir assertividade com falar tudo que eu tô achando, tudo que eu tô pensando. Não é isso, tá? Uma outra coisa é quando a gente estiver sendo assertivo, a gente tem que ter um cuidado para não ser intransigente. Em que sentido? No sentido de achar que eu estou certo, né? Se eu estou falando da melhor forma, então a pessoa tem que aceitar aquela crítica, ela tem que aceitar o que eu vou falar. Não necessariamente. Por mais que o que você esteja falando faça sentido, que seja verdade, a outra pessoa tem a verdade dela, tem as coisas que fazem sentido para ela. Então é importante a gente entender que a gente não sabe de tudo, que as outras pessoas têm outras formas de ver, outras características diferentes das nossas, e uma pessoa assertiva de verdade, ela sabe conviver com essa diferença e ela consegue ser maleável quando ela precisar nesse sentido, assim, quando ela perceber que para aquela determinada situação a pessoa é diferente, pensa diferente, ou é uma coisa que eu acho que é de um jeito, mas a pessoa não concorda, né? A gente conseguir encontrar maneiras de ultrapassar essas dificuldades, porque são todas situações muito desafiadoras. Imaginem, por exemplo, né? Você está com um funcionário e você acha que esse funcionário precisava organizar as tarefas dele de uma determinada maneira, até para você poder acompanhar melhor, né? Vamos dizer, naquela agenda digital da empresa. E aí você pede, mas o funcionário fala: olha, eu acho que dessa forma que você está me sugerindo vai ficar muito confuso. Então, a gente tem que ter cuidado para não ter uma postura de dizer, não vai ficar confuso, o que eu quero é o melhor, faça desse jeito.
aí eu já parti para a agressividade. Então, se eu quero continuar sendo assertivo, eu tento abrir um diálogo, eu peço, por exemplo, né, eu pergunto: "Olha, você pode testar da minha forma? Você vem fazendo da sua, eu tenho achado confuso. Então vamos fazer assim? Vamos fazer um período de experiência? O que que você acha? Você topa fazer dessa forma?". Então a gente vai encontrando essas maneiras, assim, propostas, algumas coisas para ultrapassar essas dificuldades, certo? Uma outra coisa interessante também é a gente aprender nesse processo, né, de eu quero me tornar uma pessoa mais assertiva, a gente aprender a falar sobre as nossas próprias necessidades, explicar para as outras pessoas o que que a gente precisa, como que a gente precisa que seja feito, por quê. Nesse exemplo anterior que eu dei, isso se aplica. Imagine que o chefe poderia explicar para esse funcionário, se for o caso, se ele achar que cabe, né? Mas ele poderia explicar para ser mais assertivo e dizer: olha, para mim é muito importante poder acompanhar o que os meus funcionários estão fazendo por meio desse aplicativo, né, que é aquele que a gente usa ali para organizar as tarefas da empresa. Por exemplo, o funcionário fulano de tal, ele faz isso muito bem. Deixa eu te mostrar como é que tá. Então, isso facilita a minha vida, isso faz com que eu me sinta melhor, inclusive. Porque quando eu não sei muito bem o que está acontecendo, como está com a sua agenda nesse momento, isso me deixa muito nervoso, às vezes eu fico irritado com você. Você não fez nada de errado, você está trabalhando, está fazendo tudo certo, e eu estou irritado com você só por conta da agenda, né? Por isso que eu acho importante a gente resolver esse problema. Então, você dá voz a essa necessidade, explicar para outra pessoa por que que você precisa que aquilo seja feito de uma determinada forma, é algo também que pode ajudar muito nesse processo de você ser mais assertivo. Bom, gente, foram muitas dicas. Eu espero, né, se vocês gostarem desse tema, eu posso trazer outros vídeos com outros exemplos de como a gente pode ser mais assertivo. Mas para a sua jornada de assertividade, começando por essas dicas aqui, eu tenho certeza que daqui a pouco você vai estar, ó, 100% nessa nova habilidade interpessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande. Comenta, compartilha, clica no sininho, faz esse negócio todo. E qualquer coisa, comenta aqui embaixo do vídeo se ficou com alguma dúvida também pra gente continuar conversando. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.